Jovem de 16 anos mata 13 e deixa 11 pessoas feridas após invadir 2 escolas no Espírito Santo. Professores relatam ameaças e mensagens de vingança. Prefeitura de Campinas, em São Paulo, reabre hospital de campanha dedicado à Covid-19 após aumento preocupante de casos. Mulheres negras com baixa escolaridade da região norte são as mais acometidas pelo câncer do colo do útero. Black Friday deste ano deve movimentar o maior valor desde a chegada do evento no Brasil em 2010. Mas cuidado, descontos altos podem significar golpe. Dólar sobe em consequência das falas do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por falta de sinais claros de controle de gastos, segundo investidores. Lesionados, Neymar e Danilo estão fora dos próximos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E hoje é celebrado o Dia do Doador de Sangue no Brasil. Atitude que salva vidas e trata de doenças graves. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um ataque a 2 escolas deixou 3 mortos e outros 11 feridos em Aracruz, no Espírito Santo. O adolescente de 16 anos, preso pelas equipes de segurança no início da tarde, planejou a ação por 2 anos, de acordo com a Polícia Civil do Estado. Em coletiva de imprensa, também foi informado que profissionais da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Beach, a primeira atacada e também onde o infrator estudava até alguns meses atrás, vinham recebendo ameaças de vida que anunciavam vingança. O Estado decretou luto oficial de 3 dias. Os disparos aconteceram por volta das 10 da manhã, depois de um jovem armado, usando roupas camufladas e máscara, invadir 2 escolas localizadas na mesma rua, em Aracruz, no Espírito Santo. As escolas estavam em horário de aula e funcionários correram para se esconder. O homem foi até o primeiro andar do prédio e atirou contra estudantes e professores. Ele deixou o local 1 minuto após a invasão e partiu em direção à segunda escola, que fica a menos de 1 quilômetro de distância. Segundo testemunhas, o jovem fugiu após o atentado. A polícia do Espírito Santo prendeu o criminoso no início da tarde de hoje. Segundo as autoridades, o autor dos disparos é um estudante de uma das escolas atacadas. O secretário de Segurança do Espírito Santo deu mais detalhes sobre os atentados. Na escola nós estamos, foram 11 vítimas, 2 vítimas foram a óbito e 9 foram socorridas. Uma outra escola, tivemos 3 vítimas, onde uma infelizmente veio a óbito e 2 foram socorridas ao hospital. Os feridos foram levados para hospitais da região. Informação preliminar, inclusive por imagens, ele estava sozinho, informação preliminar, e ele arrombou um cadeado para ter acesso à escola. E próximo a esse acesso no portão estava a sala dos professores. Ele teve acesso direto à sala dos professores naquele momento do intervalo e assim surpreendeu, infelizmente, e vitimou 9 professores que foram socorridos e 2 foram a óbito. Um estudo da Fundação do Câncer, publicado hoje, mostrou que mulheres negras com baixa escolaridade e da região norte são as mais acometidas pelo câncer do colo do útero. O boletim traz dados e busca chamar a atenção para a incidência da doença, que, segundo especialistas, pode ser evitada e até mesmo erradicada do Brasil com vacina e exames preventivos. Segundo o boletim, o câncer do colo do útero, em sua forma mais grave, acomete 49 a cada 100 mil mulheres no Brasil. Considerada apenas a região norte, a incidência é maior, 79 a cada 100 mil mulheres, a maior taxa do país. A região sudeste registra a menor incidência, 36 a cada 100 mil mulheres. Entre os casos analisados, mais de 60% era em mulheres negras e cerca da metade em mulheres com baixa escolaridade. Considerada apenas a forma mais grave do câncer, 62% dos casos foram registrados em mulheres com baixa escolaridade.
O boletim usa dados populacionais e registro de mais de 300 hospitais do país de 2005 a 2019. Em todo o país, 8 a cada 100 mil mulheres morrem em decorrência desse câncer, segundo dados de 2015 a 2020. Na região norte, o número é maior, 15 a cada 100 mil mulheres, enquanto na região sudeste cai para aproximadamente 6 mulheres a cada 100 mil. De acordo com os pesquisadores, como se trata de uma doença que pode ser evitada caso haja acompanhamento regular e adequado, tais dados revelam a vulnerabilidade dessas populações e gargalos nos serviços de saúde. A principal causa do câncer do colo do útero, segundo o Ministério da Saúde, é a infecção por alguns tipos de vírus chamados papilomavírus humano, o HPV. Trata-se de um tipo de câncer que demora muitos anos para se desenvolver. As alterações das células que dão origem a este câncer são, no entanto, facilmente descobertas no exame preventivo. Conforme a doença avança, os principais sintomas são sangramento vaginal, corrimento e dor. As eleições para presidente, governadores, senadores e deputados estaduais, distritais e federais já passaram. Mas neste domingo, dia 27 de novembro, eleitores de 6 cidades do Brasil vão escolher um novo prefeito, que ocupará o cargo até 31 de dezembro de 2024. Essas e outras informações da política brasileira a partir de agora. Eleitores de 5 estados nas regiões Nordeste e Sudeste voltarão às urnas para escolher novos prefeitos e vice-prefeitos nas cidades de Tanabi, em São Paulo, Pedro Velho e Canguaretama, no Rio Grande do Norte, Maraial, em Pernambuco, Ibitirama, no Espírito Santo e Maiaquine, na Bahia. As eleições suplementares ocorrem quando há anulação de mais da metade dos votos concedidos ao candidato por decisão da Justiça Eleitoral, que negou o registro de candidatura ou cassou o diploma ou mandato do político já eleito. O deputado federal Ricardo Barros, do PP, criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pela multa que foi aplicada ao PL, depois da ação do partido que contestou o resultado da eleição presidencial. A ação, que pedia para anular os votos de 60% das urnas apenas no segundo turno, foi indeferida por Moraes, que também suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a coligação pelo bem do Brasil, de Bolsonaro, além de ter aplicado uma multa de quase 23 milhões de reais. Barros afirmou que o PP não fez parte do pedido do PL e, por isso, não poderia ser multado, e acredita que o valor da multa ainda deve ser reduzido. Além do PL, republicanos e PP faziam parte da coligação que apoiou a tentativa de reeleição de Bolsonaro. Moraes excluiu nesta sexta-feira os partidos republicanos e progressistas da ação. Na decisão, ele atendeu ao pedido das legendas e limitou o processo somente ao PL. O Ministério Público Federal apresentou hoje uma ação de improbidade administrativa pelo uso indevido do cargo ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, pedindo o afastamento imediato das funções por 90 dias. Na decisão, o juiz lembrou que Vasques está de férias até 6 de dezembro e quer ouvir a manifestação dele antes de decidir sobre o pedido. O diretor-geral da PRF fez postagens em redes sociais pedindo votos para um dos candidatos. Em novembro, o ministro já havia entrado com liminar contra o diretor por desvio de finalidade, bem como de símbolos e imagem, a fim de favorecer a candidatura nas eleições presidenciais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta sexta-feira um pedido da rede social Getter de suspender preventivamente decisões do Tribunal Superior Eleitoral que determinam a suspensão de contas de usuários da plataforma. O magistrado disse que o bloqueio de contas, determinados com base em resolução da Corte Eleitoral, não representam afronta à liberdade de pensamento e de expressão e, portanto, não são atos de censura prévia. A rede social havia acionado o STF contra a possibilidade de bloqueios de contas pelo TSE. A plataforma citou a norma da Corte Eleitoral, que aumentou seus próprios poderes para excluir postagens, e disse que a situação seria uma censura prévia. O governador eleito, Tarcísio de Freitas, definiu mais 2 nomes para a nova gestão do estado, a partir de janeiro do ano que vem.
O advogado Arthur Lima será o secretário-chefe da Casa Civil e a procuradora Natália Rezende cuidará da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes. Eles se juntam ao médico Elezeus Paiva, secretário estadual de Saúde, e a Renato Feder, que irá assumir a Secretaria de Educação. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será o secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas, em São Paulo. A equipe de transição do governo eleito alertou hoje sobre a necessidade de recomposição do orçamento de 2023 e de transparência nas informações da saúde. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que há insegurança sanitária na pasta. Segundo ele, o cenário atual já é de insuficiência de recursos diante do corte de gastos em diversos programas. A proposta do grupo é de recomposição mínima de 22 bilhões e 700 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União determinou a suspensão dos recursos de campanhas publicitárias para sites que divulguem notícias falsas ou relacionadas a atividades ilegais. E em almoço com a Confederação Brasileira de Bancos nesta sexta-feira, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, prometeu uma reforma tributária em 2023, começando pelos impostos sobre o consumo. Haddad foi específico sobre a PEC 45, que unifica o ICMS. Também disse que vai revisar os gastos públicos sem dar detalhes. E no evento da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o mercado financeiro reagiu mal à fala do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, cotado para o Ministério da Fazenda do governo eleito. Os investidores consideram que faltaram sinais claros de controle de gastos e, consequentemente, fez com que o dólar fechasse em alta nesta sexta-feira de 1,89%, cotado em R$ 5,41 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,55% aos 108.966 pontos. Consumidores que tenham dívidas com bancos têm até o final deste ano para participar do mutirão de negociação da FEBRABAN. O mutirão nacional de negociação da Federação Brasileira de Bancos é para atender aqueles que têm dívidas no cartão de crédito, cheque especial ou crédito consignado. Os bancos oferecem parcelamentos, descontos e outras vantagens para o cidadão endividado quitar o débito. O prazo para participar vai até o dia 30 deste mês e a adesão é feita pela internet no site Meu Bolso em Dia. Esse mutirão é realizado periodicamente. Entre 2020 e 2022, mais de 22 milhões de contratos foram repactuados. E veja a seguir, cresce a expectativa de vida do brasileiro em pouco mais de 2 meses. E ainda, a Prefeitura de Campinas, em São Paulo, reabre o hospital de campanha dedicado à Covid-19 após aumento de casos. Com o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, inclusive no estado de Mato Grosso do Sul, alguns locais voltam a fazer a recomendação do uso de máscara, como a Universidade Federal da Grande Dourados. Diante do recente aumento do número de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul e em Dourados, o CPEC, Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, resolveu recomendar novamente o uso de máscara de proteção individual nos ambientes fechados da universidade. Nós temos visto, várias instituições de ensino e também outras instituições, temos os exemplos aí dos aeroportos e dos voos agora também retomando o uso de máscara, e a universidade ela não pode ficar atrás disso. Então, nós, pelos dados que a gente tem visto, nós recomendamos novamente o uso de máscaras nas atividades didático-pedagógicas da nossa instituição. E esse é um começo do diálogo que a gente tem que fazer com a comunidade para preservar vidas. A resolução também orienta a comunidade acadêmica acerca da vacina contra a Covid-19, a importância de manter o calendário vacinal atualizado de acordo com o esquema proposto pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. A nossa recomendação não é só para os alunos, para os nossos servidores, para a comunidade acadêmica, mas para toda a comunidade da Grande Dourados. Tomem vacina, procurem o posto de saúde, deixem a carteira de vacinação em dia, isso faz bem. A administração central irá propor a constituição de uma comissão de biossegurança para acompanhar o aumento dos diagnósticos associado às variantes da doença.
a fim de indicar medidas a serem tomadas pelo FGD que contribuam para a contenção da propagação do vírus. A ciência trabalha com dados, né? Então nós temos que ter dados para tomar boas decisões e essa comissão vem para isso, para subsidiar as decisões da universidade. A universidade não pode, da noite para o dia, né, suspender aula sem ter base. Então nós temos que ir acompanhando, ver como isso vai proceder na nossa cidade, para que a gente possa controlar a pandemia. Novo boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, traz a confirmação de 211 novos casos da doença em Mato Grosso do Sul nos últimos 7 dias. No mesmo período, nenhuma morte foi registrada. Dos 946 casos publicados no boletim de terça-feira, 492 foram confirmados nas últimas 2 semanas epidemiológicas. Em Dourados, desde o início da pandemia até o momento, foram 53.482 casos positivos de Covid-19, com 753 óbitos. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica vem realizando o acompanhamento. Em Dourados, a gente tem observado o aumento, né, dos casos de síndrome gripal nas 2 últimas semanas. A gente tem observado um discreto aumento também na taxa de internação, né, tanto aqui da morador de Dourados como também de moradores da região, né? Então a gente tem observado sim essa elevação. Sobre as novas variantes ainda não foi detectado e aí nas 2 últimas semanas a gente tem encaminhado amostras para o LACEN para fazer sequenciamento genético, mas ainda não foi detectada nenhuma variante nova aí da Ômicron no município. O que nós estamos agora é em estado de atenção, né? A gente tem discutido com o nosso núcleo técnico, né? E acompanhada aí essa evolução da Covid aqui do município. E aí, se for necessário, a gente vai implantar alguma coisa, mas aí a gente está discutindo isso com o nosso núcleo técnico. Não é o momento ainda da gente se alarmar ainda a respeito da Covid, né? Então nós estamos observando. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 583.685 casos confirmados da infecção e 10.848 óbitos registrados. E no estado de São Paulo, também por causa dos recentes aumentos de casos de Covid e influenza, a prova da FUVEST, principal forma de ingresso na USP, vai exigir que os candidatos usem máscara durante todo o tempo de exame. Segundo o boletim divulgado pela Fiocruz na última quarta, São Paulo e outros 14 estados têm um crescimento preocupante de casos. Amanhã, o estado paulista vai voltar com o uso obrigatório da proteção em ônibus, metrô e trens. Em Campinas, a rede municipal do SUS atingiu 100% de ocupação dos leitos gerais durante a semana e ontem a prefeitura decidiu reabrir um hospital de campanha dedicado à Covid-19. Cientistas estão trabalhando para desenvolver uma vacina que proteja contra todos os 20 tipos conhecidos de gripe, uma alternativa aos imunizantes atuais que precisam constantemente ser atualizados devido às mutações. A nova vacina publicou resultados animadores na revista científica Science. O imunizante usa a mesma tecnologia de RNA mensageiro de vacinas contra a Covid-19 bem-sucedidas, o que mostra o potencial para uma vacina universal de produção fácil e rápida e que pode ser de grande utilidade no caso de um surto pandêmico de um novo vírus influenza. A expectativa de vida do brasileiro aumentou em pouco mais de 2 meses e passou a ser de 77 anos. De acordo com o IBGE, entre 2020 e 2021, a expectativa de vida dos brasileiros passou de 76 anos e 8 meses para 77 anos. Os dados da tábua completa de mortalidade indicam que a longevidade atual corresponde a um acréscimo de 2 meses e 26 dias em relação ao valor estimado para o ano de 2020. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73 anos e 6 meses e para as mulheres de 80 anos e 5 meses em 2021. Em 10 anos, a expectativa de vida aumentou 2 anos e meio. As informações fornecidas pelo estudo publicado anualmente servem de parâmetro para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. O
Os resultados ainda não abrangem o aumento extraordinário na mortalidade em decorrência da pandemia de Covid-19, doença que matou quase 690 mil brasileiros desde 2020. Segundo o IBGE, os dados só devem ser incorporados nas estimativas de 2022, a serem divulgadas no final do ano que vem. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos e meio e a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2021, a taxa foi de 11 por 1.000. Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior são os maiores de janeiro a outubro desde 2019, de acordo com o Banco Central, somando 10 bilhões e 100 milhões de dólares no período, pouco mais de 54 bilhões de reais. A alta de 161% em comparação com o mesmo período do ano passado se deve à menor restrição ao fluxo de pessoas no mundo, que apesar da melhora, são menores se comparados aos anos anteriores à pandemia. Um novo tipo de segmento de moda está chamando a atenção. Diversas pessoas gastam fortunas em roupas que jamais usarão na vida real. Os looks e coleções de grifes do mundo todo estão revolucionando o metaverso. A relação de moda e realidade virtual acontece há pelo menos 22 anos, quando em 1998 o estilista Thierry Mugler fez um desfile virtual, trazendo as novas tecnologias de simulações 3D para o universo fashion, a partir de uma parceria com a empresa Kitnets. Alguns anos depois, em 2003, chegou o Second Life, primeiro metaverso que conhecemos. A plataforma oferecia a oportunidade de manter uma segunda via, mas no plano digital. Nos últimos tempos, o que deu um novo fôlego para que a moda se tornasse mais digital foi a pandemia da Covid-19. A partir de 2020, observamos um boom no uso de recursos digitais, como filtros, que já eram populares em redes sociais como o Snapchat, mas que ficaram ainda mais populares no Instagram. Também nesse período, a Louis Vuitton lançou uma coleção de avatares para o jogo League of Legends, enquanto a Balenciaga investiu em visuais para jogadores de Fortnite. Em março desse ano, aconteceu a Metaverse Fashion Week, da plataforma de realidade virtual Decentraland, que funciona dentro do metaverso da Ed Sheeran. O evento reuniu grifes famosas como Tommy, Dolce & Gabbana, Elias Sabe e mais de 100 mil usuários participaram da programação. Em diversos painéis, discutiu o futuro das roupas digitais e se vamos de vez migrar os nossos looks para esse universo. Segundo os especialistas, o meio digital permite que as marcas tenham uma relação mais próxima com seus consumidores finais. A pandemia fez com que elas entendessem que é possível ampliar o contato com o público, assim como também possibilita a entrada das marcas em ambientes dos quais elas ainda não tinham muito acesso, como é o caso do metaverso dos jogos online. Quem não gosta de sonhar com aquele carro novo, 0 quilômetro e confortável? Bem, muita gente, mas há alguns anos essa vontade tem se afastado um pouco dos brasileiros quando vão trocar de carro. Eles optam por veículos usados, ainda mais por causa do preço, né, Beatriz? Mas lá nos Estados Unidos a situação é diferente. Incentivos e poder aquisitivo auxiliam as pessoas a conquistarem o tão sonhado carro zero. Um dos principais pontos que geram essa facilidade na aquisição de um veículo novo de fábrica nos Estados Unidos é o poder aquisitivo. Isso porque, em números, a comparação entre um salário mínimo e o carro 0 quilômetro mais barato é gritante. No Brasil, são necessários 55 meses de salário mínimo pela cotação desse ano, que está em R$ 1.212, para alcançar o valor da opção mais barata, como um Renault Kwid, que custa R$ 66.590. Já nos Estados Unidos, um trabalhador que recebe um salário mínimo americano, cerca de $1.160, precisa trabalhar 14 meses para comprar o carro novo mais barato à venda no país, um Nissan Versa, que custa R$ 15.580. Esse mesmo carro no Brasil está em torno de R$ 120 mil. Mas além desse fator financeiro, outro ponto chama a atenção para que os valores de consumo sejam tão discrepantes.
Os Estados Unidos oferecem incentivos para a produção de carros no país, o que auxiliaria na oferta e principalmente na demanda, fazendo com que os preços concorrentes caiam e se mantenham sempre baixos. Mas os incentivos não são apenas para os produtores e atingem também os consumidores. Um exemplo disso foi o incentivo dado pelo presidente norte-americano Joe Biden aos compradores de veículos elétricos. Atualmente, cada americano que compra um carro elétrico no país pode receber até $7.500 de créditos fiscais. Além desses pontos citados, o leasing é um costume nos Estados Unidos. Leasing é como se fosse um arrendamento do veículo, quando o banco é o proprietário e o cliente tem o direito de uso por um período determinado, que varia de 12 a 60 meses. Nesse tipo de negócio, o cliente paga pela depreciação do bem durante o período do uso, ou seja, a possibilidade de pagar mensalmente uma porcentagem muito abaixo do que a do financiamento por um carro 0 km abre portas para que praticamente todo trabalhador possa ter um veículo na garagem. E falando em carros, proprietários que possuem automóveis de montadoras que não produzem mais no Brasil sofrem cada vez mais com a dificuldade em achar peças de manutenção. Diversas vezes os carros ficam meses parados nas garagens pela falta de componentes mecânicos. Com o passar dos anos, diversas montadoras de veículos deixaram de fabricar carros e comercializar seus produtos em território brasileiro, o que virou um problema para donos de carros dessas fabricantes. Por mais que diversas dessas empresas sejam gigantes no exterior, achar peças e componentes delas aqui no Brasil é uma tarefa quase que impossível. A grande maioria das peças de reposição são apenas encontradas em garimpos legalizados ou em restos de montadoras que ainda produzem esses componentes. Quanto mais antigos são os carros, mais eles tendem a apresentar dificuldades de manutenção. Alguns proprietários relataram que esses carros são super confortáveis e confiáveis, tendo como único defeito a parte de manutenção. Muitas pessoas compraram esses veículos na época pelo fato de serem robustos e esteticamente bonitos. Mas essa dificuldade em achar peças de manutenção fez com que os carros perdessem boa parte do valor de mercado, deixando vários proprietários de cabelo em pé. E veja a seguir: no dia da Black Friday, funcionários da Amazon entram em greve por melhores salários e condições de trabalho. No Brasil, evento deve movimentar o maior valor desde a chegada no país em 2010. Hoje, 25 de novembro, dia muito esperado por muitos brasileiros. A Black Friday chegou com descontos em diversos produtos. Só que tem que tomar cuidado para não gastar por impulso e também prestar atenção em descontos muito grandes para não cair em golpes. Enfim, chegou a tão esperada data por muitos consumidores que pensam em fazer compras e aproveitar as promoções. A Black Friday. O dia de ofertas também traz boas expectativas para o comércio. O setor espera que os negócios aumentem e que as vendas movimentem mais de 4 bilhões de reais. Os segmentos de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos são os mais otimistas com a Black Friday. O consumidor que pretende gastar deve ficar atento às ofertas para não cair nos golpes. A atenção deve ser redobrada com os pagamentos, as páginas de e-commerce e os perfis de redes sociais. O consumidor também tem que tomar cuidado com as compras por impulso, já que pode se complicar com dívidas que não têm condições de arcar. Para não se enrolar em dívidas, a ideia é ter um planejamento para comprar somente o que pode pagar. Uma boa dica é ter objetivos específicos para evitar compras não programadas e limitar os gastos para não comprometer o orçamento. A Black Friday deste ano deve movimentar 4 bilhões e 210 milhões de reais, 1,1% a mais do que em 2021, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O valor deve ser a maior desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional em 2010,
com lucro de 1 bilhão e 520 milhões de reais. Para a CNC, o maior volume de vendas pode ser explicado por duas razões: a desaceleração da inflação e a maior ocupação no mercado de trabalho, o que significa que há mais recurso disponível para o consumo. Funcionários da Amazon e sindicatos ligados à empresa fizeram greves e protestos em mais de 30 países nesta sexta-feira para coincidir com a Black Friday, dia que registra as maiores vendas do ano. O movimento foi chamado de Make Amazon Pay, faça a Amazon pagar, em tradução livre, em que os funcionários pedem melhores salários e condições de trabalho, pois estão sobrecarregados devido a jornadas exaustivas nos centros logísticos. O movimento também pede a definição de um acordo coletivo sobre as diretrizes de trabalho da empresa. Procurada, a Amazon não respondeu aos questionamentos se a greve atingiu a sua operação brasileira. O bilionário e dono do Twitter, e por que não falar marqueteiro, o Elon Musk, a notícia todos os dias nos jornais. Ele anunciou hoje o lançamento de 2 novas categorias de selos de verificação na rede social. As novas modalidades serão na cor dourada para empresas e na cor cinza para governos e serão lançadas na próxima sexta-feira junto com o retorno da verificação com selo azul para pessoas físicas. A partir da semana que vem, todas as avaliações de solicitações de verificação serão feitas manualmente antes da publicação, em uma medida que disse considerar dolorosa, mas necessária, segundo o próprio empresário, que ainda enfatizou em um tweet: doloroso, mas necessário. Na noite da última segunda-feira, Musk disse que a empresa de mídia social estava adiando o lançamento de seu serviço de assinatura, que permite ao usuário obter um selo de verificação azul, anteriormente muito cobiçado por ser destinado a contas de políticos, personalidades, jornalistas e outras figuras públicas. Mas uma opção de assinatura aberta a qualquer pessoa disposta a pagar foi lançada no início deste mês para ajudar o Twitter a aumentar a receita, enquanto Musk luta para reter anunciantes. Em seguida, a rede social interrompeu o serviço de assinatura, que custava $8, cerca de R$ 43 pela cotação atual, à medida que as contas falsas se multiplicaram. Na Inglaterra, uma gata foi reconhecida pelo Guinness como a mais velha do mundo. Flossie nasceu em 1995, ou seja, ela tem nada menos que 27 anos. Flossie esteve em várias casas desde que viveu como uma gatinha perdida perto de um hospital no noroeste da Inglaterra nos primeiros meses de sua vida em 1995. Ela foi adotada por um funcionário do hospital, com quem viveu por 10 anos antes de seu dono morrer. Flossie foi acolhida em outros 2 lares antes de ser enviada para uma ONG. Foi quando a notícia de sua incrível idade se espalhou e a jornada para confirmar seu registro começou. Ela ganhou um novo sopro de vida quando a instituição de caridade a colocou em um lar amoroso. A nova dona, Vicky, tem alguns meses a mais de idade do que Flossie e tem experiência em cuidar de gatos idosos. Não sinto que estou dividindo minha casa com a gata mais velha. Sinto que esta é a casa dela e estou invadindo seu espaço. Estou gostando muito. Ela é uma ótima colega de quarto e nos damos muito bem. Não sinto que estou morando com uma veterana. O que a jovem de 27 anos de idade não imaginava é que estava oferecendo seu lar a uma recordista. Flossie tem cerca de 120 anos humanos. Se pudéssemos ter uma aparência tão boa na velhice. Uma cúpula sobre espécies ameaçadas aprovou uma proteção histórica para os tubarões. Na Ásia, a venda de barbatanas do animal é um mercado lucrativo. A cúpula do Panamá sobre o comércio internacional de espécies ameaçadas aprovou, nesta sexta-feira, uma proposta histórica para proteger os tubarões. Isso deve representar um duro golpe no lucrativo tráfico de barbatanas para a preparação de sopas na Ásia Oriental. O plenário da COP19 da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção decidiu, quase por unanimidade, regulamentar o comércio dos 54 espécimes
das famílias de tubarões requiem e tubarões martelo, os mais traficados como ingrediente da sopa de barbatana. O Japão pediu a exclusão do tubarão azul da medida, sem nenhum outro país apoiar a reivindicação. Já a proposta 38, relativa ao tubarão martelo, foi aprovada por unanimidade sem debate. As decisões adotadas são obrigatórias para os Estados-membros. Os tubarões requiem e tubarão martelo respondem por mais da metade do comércio mundial de barbatanas, que se concentra em Hong Kong e movimenta cerca de 500 milhões de dólares por ano. 1 quilo de nadadeiras pode custar até $1.000 ou mais de R$5.000 nos mercados do leste asiático. Segundo a crença popular, a sopa de barbatana é usada para retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, ajudar na memória e estimular o desejo sexual. E veja a seguir, lesionados Neymar e Danilo estão fora dos próximos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E hoje é dia do doador mundial de sangue no Brasil. Atitude que salva vidas e trata de doenças graves. Ter uma boa noite de sono para recarregar as energias é o desejo de qualquer pessoa, mas nem todos têm esse privilégio. No Brasil, mais da metade da população sofre com alguma disfunção para dormir, que pode ser causada por alguns costumes que fazem parte da rotina. Dormir é uma função essencial para o organismo do ser humano, mas pouco praticada pela sociedade, que acredita que tudo deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dados do Instituto do Sono explicam que por trás dessa dificuldade em se deitar, colocar a cabeça no travesseiro e se queixar de insônia é um problema até individual, mas reforçado pelo coletivo. Para driblar essa rotina que nunca para, existem algumas regras simples para serem aplicadas na sua rotina, baseadas na ciência e na experiência clínica para manter a qualidade do sono. Começando com: não pergunte nada ao Google antes de dormir. Além da luminosidade da tela, o problema também está no conteúdo, porque você estimula o cérebro e o coloca em expectativa, trazendo sentimentos como estresse que afastam o sono. Não use os dispositivos móveis para ajudar a dormir. A exposição à luz é suficiente para estimular o cérebro, oferecendo uma oportunidade de desfocar com outras atividades na tela. Não tome decisões difíceis depois das 18 horas. Conflitos familiares, questões profissionais, pensamentos que podem diminuir o risco de insônia por conta do problema em si ou após tomar uma decisão por ficar pensando nas consequências ao longo da madrugada. Trabalhe em um local que tenha exposição ao sol. Para quem realiza tarefas no modelo home office ou híbrido, a dica é montar o escritório na frente de uma janela para aproveitar a luz solar, que é fundamental para que o corpo produza a melatonina, hormônio que regula a função do sono. Use meia luz no período noturno. O sol acabou e a noite chegou, mas a dica é não acender as luzes de casa, mas o contrário, deixar o mínimo de luzes acesas e diminuir a exposição à luz artificial durante a noite. Abajures, luminárias influenciam no ambiente e estimulam o corpo a relaxar e regularizar o ritmo circadiano, nosso relógio biológico que avisa o corpo a hora de dormir. Assim, o sono vem naturalmente no momento certo do organismo. Recebeu o aviso, é hora de dormir. Nosso relógio biológico tem seu horário. Após um dia de tarefas, ele avisa. E o mesmo vale para acordar. Não há quantidade de horas para dormir estipulada pela ciência. O importante é acordar e se sentir revigorado. Faça movimentos ao longo do dia e relaxe de noite. Não precisa frequentar uma academia ou fazer necessariamente um esporte. A questão é se movimentar. O quarto é seu. As regras são suas. Questões como temperatura é um fator individual, mas no caso da luminosidade, quanto mais escuro, mais melatonina é liberada. E por isso, o ideal é manter as luzes completamente apagadas. Não há final de semana para o sono.
O relógio biológico humano não tem final de semana. Seguir a rotina nesses dias de folga ajudará que ao longo da semana a pessoa também tenha uma boa noite de sono. Inclusive, utilizar todas as dicas anteriores mesmo no sábado e domingo. E por fim, saiba que o sono é um termômetro de bem-estar. Se você não dormiu bem, precisa dormir. O primeiro passo é criar uma regularidade para o relógio biológico e se desprender dos mitos de que o sono é uma perda de tempo ou que poucas horas são suficientes. Hoje, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia do Doador de Sangue no Brasil. Uma data especial por diversos fatores. O principal é a conscientização da doação de sangue e como esse ato pode salvar milhares de vidas, além de poder tratar de doenças graves. É rápido. Um cadastro, um questionário, 10 minutinhos em uma cadeira e pronto. Você já salvou pelo menos uma vida. Com a chegada das festas de fim de ano, os bancos de sangue começam uma campanha para que as pessoas ajudem no abastecimento dos estoques. A Organização Pan-Americana de Saúde definiu como ideal que ao menos 2% da população precisam doar sangue de forma regular. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que 1,8% da população tem o hábito de doar sangue com frequência. Mas esse número ainda é muito baixo, perto dos 5% registrados em países da Europa. Os avanços tecnológicos trazem uma diminuição do uso do sangue. Porém, ninguém coloca um paciente em sala de centro cirúrgico sem ter a reserva, sem ver que na geladeira tem sangue, caso haja necessidade, porque senão estaria colocando esse paciente em risco. Então, de repente, o mesmo número de doadores com um uso maior, então acaba que a conta fica negativa, né? Ou seja, muitas vezes nós estamos, muitas vezes não, a maioria desses últimos meses nós estamos funcionando no mínimo em alerta, muitas vezes num estoque crítico ou emergência, onde a gente atende 20%, 30% do solicitado. E quem pode doar sangue? A maioria das pessoas pode doar sangue. Você precisa estar em boas condições de saúde, então é lógico que se você está num momento que você está resfriada, não pode, mas é momentâneo. Então já pega um papel e uma caneta e anota aí. Para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade. Idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos. Precisa pesar mais de 51 quilos. Tem que apresentar documento de identificação oficial com foto. Deve ter dormido pelo menos 6 horas com qualidade na noite anterior à doação. Para quem tomou vacina contra a Covid-19, é necessário esperar uma semana após a aplicação das doses. Apenas no caso da Coronavac, esse prazo é de 48 horas. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Todo o sangue doado é separado entre hemácias, plaquetas e plasma. E esses componentes são distribuídos para os hospitais para atender aos casos de emergência e aos pacientes que estão internados. O que poucas pessoas sabem é que o ato pode ser benéfico para a própria saúde, com a melhora dos níveis de colesterol, a diminuição da pressão arterial, além da diminuição do risco de câncer de fígado. E vale lembrar também que doar sangue pode ser bom para o corpo em geral. Isso porque o doador, antes de realizar o procedimento, precisa passar por uma bateria de exames. Então é isso aí, é só ir atrás de um banco de sangue e fazer a sua doação. Na Copa do Mundo, o técnico Tite teve 2 baixas importantes para os 2 jogos restantes da fase de grupos. O atacante Neymar e o lateral Danilo sofreram lesões ligamentares no tornozelo e só voltam em um eventual confronto pelas oitavas de final. Em boletim à imprensa, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, falou sobre a situação dos atletas. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos, então, informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os 2 jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperá-lo a tempo para essa competição. Sem Neymar e Danilo, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira para encarar a Suíça. A seleção encerra a participação na fase de grupos no próximo dia 2 de dezembro contra Camarões.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.